meu amigo. Parece que os escritores do Novo Testamento tinham algum tipo de Alzheimer. Ou algo do tipo, porque Eclesiastes 9:5 e assistiu o vídeo de ontem, né? Aê! Assistiu o vídeo de ontem, a aula aqui do Verdades Ocultas da Bíblia, isso aí. Acaba com qualquer ideia de julgamento dos mortos que o Novo Testamento prega, isso aí. Assistiu o nosso vídeo ontem, isso aí, JC, vamos lá. São símbolos que vão falar do tipo de morte, do tipo de, vamos dizer assim, de findar da existência terrena que estes passaram. Então, quando fala de terra, mar, ou englobar qualquer um outro elemento, e isso está dentro do contexto da literatura de um submundo, está falando do tipo de morte, né? De como a morte ocorreu. Então, normalmente, quando vai falar de terra ou mar, estará associado em muitos ao contexto da guerra, por exemplo. Tá? Já quando vai diretamente ao contexto infernal, fala de grandes pecados, vamos dizer assim, grandes homens e mulheres ou pessoas que eram grandes pecadores, como na mitologia do livro de Enoque, assim, os anjos, né, que vieram e pecaram contra as mulheres, ou no zoroastrismo também, né, aqueles que já se deixaram levar por Arimã. Então esses são aqueles que estão diretamente condenados, vamos dizer assim, pelo inferno. Outras questões do cotidiano da vida têm outros símbolos que remetem a essa condenação, tá bom? Tanto que quando vocês lerem o capítulo do meu livro, quando vai falar sobre o Hades, e eu falo sobre vários aspectos do Hades, eu vou falar sobre os rios do Hades, o que cada rio representava. E você vai ver que estará simbolizado ali tipos de morte e tipos de condenação em cada rio que tem dentro do Hades. O rio Cócito, o rio Aqueronte, o rio Phlegnon, então tudo ali, os 7 rios do Hades vão personificar alguns tipos de punição para alguns tipos de vida que as pessoas tiveram, tá bom? Então isso também vai se refletir na literatura do Novo Testamento, tá? Então eu parei para explicar porque, né, já tá aqui já é o 11, né? Então vamos lá. Vamos voltar aqui. Multidões de alegorias infernais. Primeiro livro de Enoque, 67:10 e Apocalipse 20:10 descrevem a destruição dos pecadores em um lugar preenchido de fogo e enxofre. Presta atenção, fogo e enxofre. Os versículos apresentam características relevantes da natureza do inferno e das motivações por trás da punição divina. Então, o primeiro livro de Enoque, 67:10, descreve o local de punição dos anjos rebeldes, um lugar de perturbação para puni-los pelos seus crimes. Deus ordena que eles sejam lançados no vale. A linguagem utilizada para descrever este vale faz menção aos termos massa fluida de fogo e cheiro de enxofre. Então nós estamos falando de um local de punição onde aquele ponto específico estava destinado aos anjos que pecaram no livro de Enoque. Apocalipse 20:10, olha que interessante, o diabo, a besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo e enxofre, que é descrito como lugar de punição e tormento. Então veja bem, parece que o Apocalipse está tomando de empréstimo a seguinte questão: para grandes pecadores, né, vamos dizer assim, grandes traidores, os grandes perseguidores dos eleitos, que é isso que vai acabar acontecendo depois também no livro de Enoque, né? Toda essa descida dos vigilantes, o pecado deles e os gigantes, vai gerar profecias, vai gerar batalha cósmica, vai gerar uma série de problemas, vai descer uma estrela, a estrela vai causar guerra, vai ser uma coisa de louco, livro de Enoque, né? Então não se resume só aos anjos que caíram, depois outros eventos se desenrolam. E aí eles vão ser alvos de uma grande punição. Isso também
tem paralelos em outras mitologias. Então, por exemplo, você tem aqui no livro, quando a gente vai falar ainda sobre o inferno no livro de Enoque, a gente vai falar sobre o Tártaro que está lá no segundo epístola de Pedro. E vai dizer que para estes anjos rebeldes, o lugar deles de punição é o Tártaro. Então, esse local onde há uma massa fluida, ou seja, um grande lago de fogo, um lugar com muita larva vulcânica, que na verdade é isso, é larva vulcânica, tá bom? Esse lugar mais punitivo, mais caloroso, quente, específico, é para os grandes pecadores. E na segunda epístola de Pedro, vai afirmar no grego que é Tártaro. E é justamente no Tártaro, de acordo com a mitologia grega, que estavam as grandes punições. Então, muitos personagens da mitologia grega foram punidos de maneira grave no Tártaro. Então, só para vocês terem uma noção aqui, página 143, né? Onde nós estamos agora é a 143. Qual é o capítulo do Hades, ou Hades, ou Hades. Só para eu ir lá rapidamente dar uma no Tártaro. Hades 95. Então, se a gente vem aqui ó, no capítulo do Hades, vai ter uma parte do os rios do Hades. Aqui, ó. Os rios do Hades, eu falo sobre os rios do Hades, beleza. Campos Elíseos. Tártaro, as profundezas do Hades. Então eu falo da mitologia do Hades, como surgiu, em que textos, né, estão clássicos gregos, as fontes que falam do Tártaro, tudo com referência bibliográfica, notinha de rodapé, bonitinho, beleza? Aí aqui, ó, eu falo aqui, ó, dos personagens que foram punidos no Tártaro, os grandes criminosos, tá bom? Então eu falo um pouquinho de Tântalo, tá aqui, ó, de onde surge o termo tantalizar. E aqui eu deixo na nota os outros personagens que foram punidos no Tártaro, como Tício. Eu falo também um pouquinho de Tício, ó, tá aqui, e deixo uma notinha aqui para você ver outros personagens, né? No final do capítulo tem várias referências bibliográficas, no final de cada capítulo.